Boa noite, gente, tudo bem? Primeiro queria agradecer sempre os nossos seguidores, todo mundo que sempre está aí acompanhando as nossas lives. Então, agradecer a todos vocês. Lembrar que a gente está sempre esperando de vocês temas que vocês queiram ouvir aqui, tá? É só mandar aqui pelo direct da Luminares, ou para Janice, ou para Léo, que estão sempre marcadas aí nos posts, então pode ser não só para mim, mas para Janice e para Léo também. Boa noite, gente, boa noite. A Gi já entrou aí, eu já vi a Janice, a Yara, obrigado, gente, pessoal que sempre nos acompanha aí. E hoje a gente vai falar sobre os signos opostos. Na realidade, a gente tem uma convidada especial. Toda semana a gente tem convidados especiais, né? A Gi, na realidade, é uma parceria nova aqui da Luminares, da Gi no Mundo na Lua. Então, quem não conhece ela ainda, quem não viu nenhum post dela nesse canal dela do YouTube, do Instagram, por favor, vejam, ela faz umas análises magníficas sobre astrologia, então eu convido todo mundo para acompanhar ela, e a gente vai estar aqui o tempo todo, agora, a partir de agora, né, já dessa semana, trocando figurinhas entre lives e posts, ok? Então, vou chamar agora a Gi já para participar aqui, para que vocês possam conhecer ela, quem ainda não a conhece. Mandando um convite para você entrar. Oi, gente. Oi, tudo bem? Ei, entrei! Dani. Olha a Dani, acabou de entrar. Oi, Oi, Dani, Dani! bem-vinda. Primeira vez que acho que ela vem, né? Que Tava legal. nova na parada. E aí, Gi, tudo bem? Tudo bem, queridão? E você, Ed? Tudo bem, graças a Deus. Eu te conheço muito, a gente já estudou, nós somos todos da mesma geração de astrólogos. Eu, você, Jean, Léo, Dani, que acabou de entrar, ó, a Vilma também, enfim. Mas tem muita gente que me acompanha, que acompanha a Léo, que acompanha a Jean, que não te conhece. Então, fala um pouquinho de você aí, da tua formação, do teu trabalho. Sim, oi, gente, boa noite, vocês. Tô vendo um monte de nominho conhecido, que delícia! Que Eu adoro legal, esse que legal. ambiente, né, de estar entre amigos. É como se a gente estivesse numa roda de conversa. Isso é muito, muito Exatamente. bacana. E é isso que o Ed falou, vários nomes dos nossos colegas. A gente é uma grande equipe, na verdade. Nós somos um grupo se integrando e levando a astrologia desse jeito gostoso, leve, natural. É assim que faz sentido, né? Então, só para Exatamente. me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou a Gisele, sou astróloga e eu acho interessante contar um pouco, só que eu comecei nesse caminho da astrologia de uma forma muito doida, né? Uhum. Porque as pessoas começam um pouco pela curiosidade e tal, e eu comecei pelo ceticismo, o que é uma coisa interessante de se contar ao vivo. Mas eu acho que dá uma base bem legal, porque assim, se você é cética e ainda está aqui, é porque a coisa, Isso eu acho né? legal. Eu acho que é esse o sentido de contar um pouco, porque eu, assim como muita gente, eu acho, não acreditava em astrologia, né? Eu Incluindo lia, desculpa mas uma imagina, piadinha, incluindo o Fábio Porchat, que eu não perdoo ele, adoro ele, mas ele continua metendo pau na astrologia. a gente vai pegar ele na saída, Ed. Pode Vamos. deixar, coloca na nossa listinha. Então, eu comecei o meu caminho justamente por não acreditar, né? Eu li Uhum. astrologia no jornal, na revista, e aí eu acho que esse é o caminho que todo mundo começa a tomar contato com a astrologia, né? Que é ler Sim. lá no jornal, e aí eu lia Peixes essa semana, cuidado, você tá nervosa,
você pode entrar em conflitos no trabalho com os colegas e tal. E aí eu pensava, mas como pode, né? 1/12 da humanidade está condenada a ter conflitos no trabalho esse mês? Então, que negócio é esse? Então, era assim que eu via, que eu resumia a astrologia. Então, eu não acreditava. E eu comecei pelo convite de uma amiga que me chamou um dia para participar de um grupo de estudos que ia começar naquela semana. E eu fui muito por educação, por falta de coragem de falar para ela que eu não acreditava, porque ela era muito fofa comigo. E tá vendo como eu era pisciana, Ed, desde sempre? Muito, muito. Aí eu fui nisso muito assim, com o script armado para sair pela saída de emergência e falar, olha, tentei, eu quis, mas não é o meu negócio, não tenho agenda para enfiar mais um compromisso na semana. A fuga pisciana preparadíssima, né? Não, é a lua em virgem, né, Ed? A lua em virgem, com Mercúrio em aquário. Eu estava mega preparada para o discurso de saída. E aí, quando eu cheguei lá, eu levei um belo samba na cara, porque eu vi que a astrologia não era o sol em peixes, né? Tinha um puta monte de coisa, e eu olhei para aquilo como um desafio. E eu falei, para eu me tornar leitora desses símbolos, eu vou ter que ralar, né? Eu vou ter que, de fato, botar disposição e tempo para estudar isso. Então, eu fui pega na curva. Né? Como tantas histórias da minha vida, essa também começou com samba na cara. Então, estamos até hoje. E isso foi quando? Faz tempo, Gi? Quase 12 anos, Ed. Caramba, é bastante tempo. É bastante. Então, eu fiquei por um belo tempo caminhando por essa vereda da astrologia de forma meio autodidata, né? Comprando meus livros, comparando com o meu mapa, ganhando um pouco de conhecimento sozinha, tirando as dúvidas com esse grupo, que acabou durando muitos anos, até que eu senti a necessidade de uma formação mesmo, de ter um certificado, um diploma, enfim. E aí que eu resolvi ir para a escola e fazer uma escola de astrologia. Então, isso é mais ou menos recente, faz o quê? Uns 5 anos, né? E até foi lá que a gente se encontrou, mais para o final da nossa formação, né? O Ed e eu não somos colegas desde o início, mas a gente se encontrou nesse final no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, e tinha uma estrela, e tinha uma lua, e nos encontramos assim. Então, eu acho que é um caminho que está, apesar de ter 12 anos já, é um caminho que só está começando. E a gente vai se encantando com ele, descobrindo coisas e se interessando por coisas. Então, eu acho que a gente só está começando a trilhar, né? Sim. E não tem fim, pelo jeito, né? Porque não tem. é uma coisa... É o verdadeiro caminho sem volta, né, Ed? Então, quando a estamos gente pensa juntos nele. Quando a gente pensa em autoconhecimento, em desenvolvimento constante que todos nós temos que fazer, né? É uma coisa que não tem fim mesmo. Não. Mas é uma coisa mas para mim, pelo menos, isso não gera ansiedade. Me gera motivação para sempre ter alguma coisa para aprender, sempre ter alguma coisa para entender, não é? É total, né? Muito legal. A gente que trabalha hoje muito com leitura de mapa, a gente vê isso acontecendo a cada mapa que a gente pega para fazer. Cada mapa é um mundo, né? É um aprendizado novo, é tudo diferente. Então, por mais que a gente saiba as bases e a técnica, cada investigação de um mapa que a gente faz, a gente tem que se redescobrir como astrólogo também. É sempre um desafio. É sempre diferente. Muito bom. Legal, legal. Vamos entrar no tema, Gi? Ou tem mais alguma coisa que você queria comentar? Não. Não, é isso. É isso. E, gente, não vamos esquecer que o endereço dela é @Gi no Mundo da Lua, ok? Isso. Gi, então vamos já entrar agora no tema, né? O tema é os signos opostos, né? O que são os signos opostos, e aí, o que são? O que são, né? Como vivem, o que comem, onde moram. Exatamente. Sobrevivem, né? Estão trancados na pandemia. Estão em casa, estão guardadinhos em casa. Muito legal. O Ed, é interessante a gente começar falando dos signos opostos,
dizendo que eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouco dos signos opostos, sem saber que se tratava de signos opostos. Aí eu volto lá para as minhas lembranças da adolescência, quando a gente pegava revista, jornal, ia ler alguma coisa sobre o nosso signo, porque afinal de contas todo mundo cai nessa, pode ser o mais cético dos seres. Se tiver um jornalzinho ali dizendo sobre o seu signo, você vai olhar, e que atire a primeira pedra que não faz isso. Exatamente. E aí, desde essa época, quando a gente ia ler sobre os signos no amor, né? Aí a gente lia lá, você, peixe, seu par ideal é virgem. Você, Capricórnio, seu par ideal é câncer. Você, Sagitário, seu par ideal é gêmeos. Então, assim, tinha um match pronto, astrológico ali colocado pra gente. E aí, isso tudo vem muito embalado por aquela ideologia dos opostos se atraem, né? Que a gente sabe que astrologicamente tem um belo fundo de verdade, mas que não tem toda essa pegada romântica como a gente vê no jornalzinho. Se fosse assim, dos filmes, né? Encontrava o seu virginiano e todo mundo ia ser feliz para sempre, sem desafio Nossa! algum, né? Ia ser simples. Nós, por exemplo, né? Nós, por exemplo. Tinder e resolvia o problema de todo mundo, né? Exatamente. Pois é, mas a coisa não é bem assim. E não também, é bem assim. Essa coisa do signo oposto, ele não é um negócio arbitrário, né? Não é que alguém simplesmente condicionou e a gente seguiu a cartilha. Tem uma lógica nisso. Então, eu acho que todo mundo, mesmo quem nunca fez uma leitura de mapa astral ou nunca se aprofundou muito no seu próprio mapa, já teve a curiosidade de olhar uma mandala astrológica. Então, de alguma forma, a gente já sabe que temos 12 signos no zodíaco e que eles têm uma ordem de acontecimento, né? Eles seguem uma ordem. Então, a gente começa no Áries, aí vem o Touro, aí vem os Gêmeos, e assim vamos indo até chegar no Peixes, completa os 12. Então, o que é o signo oposto? É aquele que está exatamente em frente ao signo que eu estou falando. Então, se eu estou falando de Áries aqui, quem está na frente dele em posição de combate é Libra. Se eu desço um pouquinho e aqui eu estou falando de Touro, quem está na linha frontal aqui é Escorpião. Então, assim a gente vai encadeando 6 pares de signo. E é aí que sai a ideia do signo oposto. E na astrologia, na verdade, o oposto não é só o oposto. A gente fala de opostos complementares. Porque a ideia é que a gente organiza os 12 signos em 6 pares que tratam cada par de um mesmo eixo temático, né? Esse é o pulo do gato. Então, vou dar um exemplo bem didático para a gente entender aqui. É como se a gente, por exemplo, tivesse um assunto, por exemplo, carros. Esse é o nosso assunto. Aqui nessa polaridade, a gente tem um Fusquinha. E nesta polaridade, a gente tem a Ferrari. Então, assim, a gente continua falando de carros. Os dois obedecem, os dois estão dentro do eixo, mas cada um na sua polaridade. Não então, vai dizer quem é a Ferrari e quem é o Fusquinha que vai criar uma guerra aqui. Não, mas os dois têm o seu charme, não é? Sim. Os dois têm o seu charme. Então, assim, exatamente. o Fusquinha tem coisas que a Ferrari nunca terá. Inclusive a tradição, né? Toda essa história. A Ferrari resistência, né? A resistência, exato, né? A gente chama do Fusquinha aquilo que é simples e funciona. Por outro lado, a Ferrari, ela pode ser a mais modernosa, mas ela nunca vai ter essa coisa ancestral que o Fusquinha traz. Então, eles vibram na mesma energia do eixo, porém obedecem a polaridades diferentes. Então, é assim que a gente entra no assunto dos opostos. E antes da gente começar a falar de cada um dos eixos, eu acho legal a gente lembrar que todos nós temos os 12 signos funcionando na nossa vida. Muito importante. Muito importante. Para a gente não se ater só ao Sol, Ascendente e Lua. Quando muito, né? Muitas pessoas ficam só atreladas ali ao Sol. E outra coisa, Gi, o pessoal, eu vejo não só aqui, mas em outros canais que eu sigo, etc., as pessoas às vezes ficam muito preocupadas. Ai, mas não tem nenhum planeta na minha casa tal. E o que se... né? Ou seja, não vai acontecer nada. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Nada a ver.
Nada a ver. E esse é o grande encanto da astrologia, né, Ed? A gente poder montar esse quebra-cabeça que é o mapa, né? Então, a coisa da gente saber que nós temos os 12 signos funcionando na nossa vida já nos Exatamente. desprende de querer saber só do que é o meu sol, né? Já é Uhum. um negócio. E E coitado aí, do sol, deixa ele brilhar lá quietinho, né? deixa, às vezes a gente demora para descobrir esse brilho, né? Não, ele não é tão Sim. dado assim para gente. É. E aí, o que acontece? Qual é a ideia, né? A gente tem essa organização de 6 eixos, então a gente tem essa vibração acontecendo em 6 setores. Certo. O grande pulo do gato aí é a gente saber como é que está calibrado cada um dos nossos eixos, né? Então, assim, se um signo daquela polaridade está muito forte no mapa, isso indica que a gente tem que acionar o outro lá na outra ponta e trazer um equilíbrio consciente, né? A ideia de ir calibrando nossas balanças, isso é um chamado para a vida. Esse é o convite da astrologia, né? Esse é o convite do autoconhecimento, a gente poder ir ajustando essa balança que é a vida. E o objetivo é sempre chegar no equilíbrio, né? No ponto equilíbrio dos Ponto dois. ótimo, né? Na medida do possível que a gente conseguir. A gente tem ferramentas para É a isso. tentativa, né? Na vida inteira, né? Para a vida. E é sempre trazendo para a consciência que a gente vai se aproximando disso. Então, hoje, a gente vai falar dos 6 eixos, de forma bem resumida, mas a gente vai tocar nos 6 eixos. E eu, inclusive, sugiro para as pessoas que estão assistindo, mesmo aquelas que não têm muito conhecimento do seu mapa, que aproveitem como um lugar de reflexão. Porque só de ouvir falar em cada uma das duas polaridades e qual é o assunto, qual é o carro, né? Qual é o assunto Qual é do o eixo, carro? qual é o Se carro. você tá mais para Fusquinha ou para Ferrari. Você vai saber se você está mais para Fusquinha ou para Ferrari só de ouvir a explicação de cada um. Então, se você quiser, tipo, toma nota, sabe? Faz uma reflexão, aproveita como um momento de autoconhecimento para você. E se em algum momento você olhar seu mapa, ou se aventurar a fazer pela internet, ou fazer uma leitura com um astrólogo mesmo, você já leva isso como subsídio para depois você ir ajustando, para você ir tomando um pé, né, da realidade do seu mapa. Então, eu acho que é legal a gente também calibrar um pouco as nossas balanças e observando isso já. Não, porque tem aquele ditado, conhecimento é poder, né? Total, e a partir né? do momento que você tem conhecimento, você tem o poder, não de controlar, mas de, como você diz, equilibrar, enfim, ajustar, né? A nossa vida melhor. Tá nas nossas mãos, né? Exatamente. Vamos começar, então? Vamos lá. Então, a gente vai para o primeiro eixo, para a gente refletir aí como é que está a nossa balança no primeiro eixo. Sim. O primeiro eixo é chamado eixo do relacionamento. E a gente tem, numa extremidade, Áries e na outra, Libra. Então, são os 2 signos que respondem sobre o assunto relacionamento. O Áries, ele é muito colocado no lugar do eu, né? O Áries é muito autônomo, ele é muito independente, ele tem aquele sangue quente, é a coragem de fazer as coisas. Então, se ele sente um estímulo, se ele tem uma ideia, se ele tem uma vontade, ele obedece esse instinto cegamente e ele simplesmente parte para a ação, né? Ele não tem muito aquilo de refletir, de ponderar, ele só age porque ele é empoderado, ele sabe o que quer, ele vai para frente. Então, o Áries, ele é simbolizado pelo carneiro, né? E o carneiro, ele é o mais testa forte do zodíaco. Então, ele se arma e vai de cabeça. Então, essa coisa do ariano se jogar de cabeça é muito forte. Paty, ele é o Satanares, de fato. Mas abafa, amiga. Não podemos falar assim hoje. Não. Então, ele vai de cabeça. Ele também tem coragem, ele abre caminho, né? Abre, ele é o grande empreendedor, né? Ele é o grande desbravador de novos rumos. Tudo que a gente começa na vida, a gente começa da maneira que o nosso ascendente indica. E o simbolizador de cada um é Áries, ou seja, é o início de todas as coisas. Então, não tenho dúvida que os primeiros habitantes de Marte vai ter ariano lá no meio, não tenho dúvida. Pois é, por isso pensem bem se vocês querem ir para Marte. Vamos ponderar esse negócio. Então, gente, é isso. O Áries, ele é muito
eu quero, eu tenho vontade, eu vou lá e eu vou para cima, e eu vou fazer isso acontecer. Eu Aí, faço. no outro extremo do eixo do relacionamento, aqui temos o Áries eu, aí, aqui temos Tá. Libra, o outro. Então, isso Uhum. polariza o nosso assunto relacionamento, né? E o Isso. Libra, ele é o simbolizador nato das parcerias, da balança que calibra, é o outro, é o meu par, é o meu sócio, é o meu namorado, é o meu marido, é a minha esposa, é minha parceira. Então, é tudo no dois, né? O Libra, ele traz muito a referência do outro. Então, o que acontece com o Libra? Ele fica muito dependente do outro. Né? Ele fica muito preso ao que eu faço estando acompanhado. Aí, tudo que o libriano vai fazer, ele demora para tomar as decisões, porque ele está calibrando a balança para o lado do outro. E a tendência do Libra com a balança dele é fazer isso, ó. Botar o outro muito acima e ele muito abaixo. E ele. Né, Ed? A gente vê muito a piadinha do libriano de que o Libra é indeciso. A grande verdade do Libra em cima do muro é que ele fica indeciso porque ele fica com medo de tomar atitudes que desagradem o outro, com medo de passar por cima do outro. Ele quer levar muito o lado do outro em conta. Então, E ele quer aí sempre encontrar esse equilíbrio que a gente falou, né? Exato. E às vezes é muito difícil, né? Muito difícil, né? Difícil. E aí o Libra está preocupado sempre em harmonizar, sempre em deixar tudo bonitinho, né? Libra rege maquiagem, né, o Carol Libra disse, rege o medo de maquiagem. desagradar, né? É o medo de desagradar. Então, assim, eu estar bonitinha e com a aparência em dia é importante para o Libra. Então, se eu tiver que, para isso, me botar em segundo plano, eu me coloco. Tá tudo bem, é o outro primeiro. Eu tenho que estar bem aceita pelo outro, né? E aí é isso que acontece. Então, assim, quando a gente tem o Áries muito forte no mapa, o que a gente tem que fazer? Lançar o olhar para o Libra e aprender que, às vezes, as minhas decisões não podem ser tão solitárias assim, né? Que eu tenho que levar em conta o lado do outro, porque senão eu viro o egoístão. E Exatamente. o Áries, quando ele está mal calibrado, ele atropela os outros. Ele não olha para o coleguinha. E a gente já conhece, né? A gente já conhece vários exemplos, né? Temos exemplos arianos, né, Ed, que simplesmente passam e lá no final ele olha para trás 15 mortos e 20 feridos e ele nem se dá conta que foi ele que atropelou. Não, ele nem percebe, isso que é o pior, ele nem percebe. Ele está tão embalado que ele não se dá conta disso. Exatamente. Então é esse o aprendizado de Áries com Libra. E por outro lado, se a gente tem o Libra muito forte no mapa, a gente tem que pensar que nem sempre é legal a gente botar panos quentes nas situações, que às vezes a gente tem que se posicionar sim, que às vezes a gente tem que dar cara a tapa, porque o libriano não gosta de fazer isso, né? O Libra, ele gosta de garantir que ele vai ser bem aceito por todos. E o Áries está ligando o botão, e ele vai em frente, e não tá nem aí para o que vão falar dele. Então, o Libra, às vezes, ele tem que acionar um pouco isso de correr o risco, né? De assumir a responsabilidade pelas decisões que ele toma. O ficar em cima do muro não é legal sempre. Então, assim, chutar um balde, meu amigo libriano, olha, é mega ok. E super necessário muitas vezes, né? Botar isso em movimento é super necessário. Então, aí a gente vem com o aprendizado do primeiro eixo. Tomem nota em que energia vocês estão vibrando mais. Exatamente. E aí, a gente vai para o segundo. No segundo, a gente entra no touro, né? O touro, signo de casa 2, uma polaridade. Quem está lá na posição do enfrentamento é o escorpião. Então, a gente entra no segundo eixo, que é o eixo do controle ou eixo da posse do poder. Esse é o nome do segundo eixo. Então, o que é o touro? O touro, gente, ele é o mais fixo dos signos, ele é o mais matéria dos signos, ele é o terra fixo. Então, eu imagino sempre... É o Mister Estabilidade, né? Total, ele é o boizão. O boizão com as 4 patas bem cravadas no solo, né? Então, é muita estabilidade, ele busca estabilidade, ele busca segurança de qualquer maneira, ele precisa da segurança. Então, ele está muito preocupado com acumular coisas. O taurino, ele vai ter sempre uma reservinha de dinheiro, ele vai ter preocupado em fazer uma poupancinha ali, guardar embaixo do colchão, porque Deus me livre de ficar sem dinheiro,
vai estar com docinho na geladeira, vai estar com, né? Porque Deus me livre, se acontece alguma coisa, eu fico sem o doce aqui, eu vou ter que sair para comprar. Então, ele tem os estoquinhos de coisas, né? Ele está preocupado no ter, no acumular. Então, o taurino, ele ama um pronome possessivo. O meu carro, a minha casa e também o meu namorado, porque essa parte da segurança entra no viés emocional, né? De touro é regido por Vênus. Então, Vênus simboliza tanto dinheiro e matéria quanto afeto. Então, a segurança afetiva para o touro também é super importante. Também. Então, touro não é da surpresinha. Não façam surpresinhas para o taurino. Nossa, ele gente que odeia mudança, né? Não, maior resistência para mudar. Nossa, se dependesse dos taurinos, não havia desenvolvimento. A gente continuava eternamente no mesmo, né? É exatamente por isso, porque ele entra numa zona de conforto, né? Aquilo ali funciona, então para eu abrir mão daquilo, eu acho que não é legal, porque ali eu não controlo, eu tenho que controlar, eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo ali. Aliás, né? essa foi outra palavra muito forte, conforto, né? Total, né? Adoramos, né? Nós aqui de ascendente touro, meia culpa. Adoramos um conforto, uma comida boa, um sofá. Nossa, que maravilha de vida, delícia. Oh, beleza. E aí, quem que confronta o touro no eixo da posse e do poder? O escorpião. O escorpião vibra na outra polaridade, né? O escorpião é a perda de tudo. É a perda da estabilidade. Então, o escorpião, ele é o símbolo da fênix. A fênix é aquela que se destrói e se refaz das cinzas. Então, olha só que simbolismo forte que é o tão lindo, eu adoro esse simbolismo. É incrível, né? É incrível. O escorpião é a transformação. O escorpião é tudo em transformação. Então, qual é a palavra-chave do escorpião? E que a gente está precisando tanto, aliás, nesses tempos, né? É o abrir mão, gente. É o desapego. É o desapego. E o escorpião tá para isso, né? O escorpião tá para dizer assim, tudo é transição, tudo é mutável, nada é permanente. Então, a gente não pode se apegar, porque a vida é uma louca transformação de tudo. Então, o escorpião, ele simboliza a morte, né? Ele simboliza as grandes crises, ele simboliza tudo aquilo que morre na gente para dar lugar para um novo. Então, ele porque eu acho que é importante isso, para não ficar com aquela pecha de morte. Na realidade, é o fim de um ciclo para que um outro possa começar. Não Exato. As crises têm esse sentido, né? De uma abertura de uma nova coisa e uma nova coisa muito mais promissora, na verdade, para a gente. Então, o escorpião, ele vem nos lembrar de tudo isso, de todo esse simbolismo do impermanente da vida. Bem ao contrário do touro que quer acumular, né? Então, quando a gente tem o touro muito forte no mapa, ele tem que trazer o escorpião para perto para ele aprender um pouco que essa necessidade tão latente por segurança que ele tem, isso não é legal. Sabe? O produzir, o acumular e tudo mais, isso aprisiona ele de alguma forma. Então, prende ele muito ao mundo material. Ele não vai para frente, né? Ele não vai para frente. Ele perde, né, Ed? Porque ele não quer viver as mudanças. E quando a gente fica preso num lugar, a gente se abstém de se atualizar, de dar o F5 na vida, né? E a gente fica preso num padrão, em lugares, em relacionamentos que, na verdade, já acabaram e a gente continua ali insistindo por comodismo, porque ali eu conheço. Que seja uma segurança destrutiva, mas eu conheço. Então, eu vou ficar ali porque eu prefiro do que lidar. Às vezes até infeliz, né? Mas o conforto, a segurança, você acaba convivendo com a infelicidade, que não é legal, né? É a zona do conhecido, né? O touro adora estar no lugar do Oi, deu. Então, assim, o touro aprende a desapegar um pouco, né? E aprende também que controle é ilusão. Porque a grande verdade é que a gente tem uma ideia de controle que nos conforta, mas que a gente não tem esse controle todo, né? Tudo nos desestabiliza. Então, viver na ilusão do controle não é legal. É bacana a gente abrir mão disso.
Enquanto isso, se a gente tem muito escorpião pegado no mapa, muito forte, o touro vem ensinar que desapego demais também não é muito bom, né? Que desapego demais, ele também faz a pessoa desistir muito fácil das coisas. Porque como o escorpião é muito destrutivo algumas vezes, e assim, se não dá certo, eu desisto, chuto o balde e parto para outra, ele não tem aquela tenacidade do touro, né? Que constrói, que cuida, que dedica tempo, né? que tem Que é muito persistência, legal. paciência, né? Então, às vezes, Paciência, gente. Admiro muito. é hiper legal. O touro tem um ritmo super lento. E aí o escorpião aprende isso, né? Que botar tudo abaixo também não é legal, porque ele não cria raízes daí. Ele não cria laços verdadeiros. Então o escorpião tem que aprender que cultivar laços e cultivar lugares, isso tudo demanda tempo, demanda paciência, demanda entrega, confiança. Trabalho, né? Trabalho. E confiança, né? Porque touro é muito da confiança, taurino, ele passa muita confiabilidade para os outros, enquanto que o escorpião é a desconfiança. Eu desconfio até que me prove o contrário, né? Então, aprender a confiar, a abrir um pouco o seu espaço para o outro entrar, a cultivar os relacionamentos, né? A cultivar um pouco mais tudo isso. Então, é isso. Esse é o nosso aprendizado dessa polaridade desses dois. Do eixo do poder. Do eixo do poder. Ô, Ed, você vai me dando um toque aí. Ó, a gente está meia hora, tranquilo, meia hora deu. Ai, ótimo, legal. Então, vamos lá. Aí a gente vai para o terceiro eixo. O terceiro eixo é o eixo de Gêmeos numa polaridade e Sagitário na outra polaridade. Esse é o eixo do conhecimento, né? Então, Gêmeos, gente, Gêmeos é esse signo do cara que não para, dá vontade de prender ele às vezes, né? Porque o Gêmeos, ele é superativo, né? O Gêmeos, ele não para. O Gêmeos é regido por Mercúrio. Mercúrio é o Hermes da mitologia, então ele é aquele deus que tem as asinhas nos pés. Então, imagina a velocidade com que ele transita. E ele é o grande comunicador. Então, ele era o único deus que tinha livre acesso a todos os lugares. Ele, inclusive, podia entrar no reino de Hades e sair vivo, né? O que era uma raridade, né? Putz, ninguém conseguia ser Mercúrio, né? Todo mundo queria. Então, ele tem essa agilidade comunicativa, ele tem essa flexibilidade, essa é uma palavra muito legal para Gêmeos. Ele tem uma flexibilidade incrível. Ele transita entre todos os grupos, ele se dá bem com todo mundo, ele é queridão, ele é engraçado. Exatamente. E ele tem 1000 interesses ao mesmo tempo, né? Ele quer saber tudo interessa para Gêmeos. Tudo ele quer saber. Ele é o curioso master do zodíaco. Exatamente. E aí, assim, ele quer saber de tudo um pouco e aí ele não tem foco em quase nada, né? Dá um livro pro geminiano ler, Ed, para ver o que acontece. Fala assim, lê esse livro, meu amigo. Ele lê a primeira página, ele tá aflito, ele não captou nada, porque ele tá pensando, enquanto eu tô lendo, tem um monte de coisa acontecendo que eu não tô acreditando. Então, é difícil, né? É difícil. É muito complicado. O Gêmeos, ele é esse ritmo aceleradão, mas ele é um intelectual, né? Ele é super inteligente, articulado, ideias rápidas. E o Gêmeos funciona muito aqui no mundo concreto, né? As ideias dele se encaixam com as outras e ele valida o conhecimento de todo mundo. Tem que tomar cuidado com a superficialidade, por isso que você falou, né? De não se aprofundar, né? Ele tá aqui nesse mundão, né? Nesse mundão concreto de meu Deus. E aí, ali no outro extremo do eixo do conhecimento, a gente tem o Sagitário. Então, o Sagitário é o Centauro. E se a gente pensar no símbolo de Sagitário, que é uma flecha, a gente já vê que o Sagitário tem meta, né? O Sagitário, ele é um super idealista. Então, o lugar de atuação do Sagitário já é o mundo mais amplo, já é o mundo das ideias abstratas. Então, a flecha dele vai para longe. E ele habita esse território das ideias abstratas. Então, o Sagitário, ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe o assunto que interessa para ele. E quando ele acha esse assunto, ele mergulha.
né? O Ele tá Sagitário, ele profundo. é o super pesquisador, na verdade. Ele vai nas minúcias daquilo que interessa, ele vira um especialista naquilo que interessa para ele, de tanto que ele aprofunda a pesquisa dele. Para a gente ter ideia, o Sagitário, ele rege os ambientes de universidade, né? Verdade. Enquanto o Gêmeos, ele Estudos rege o ambiente superiores, né? e o Gêmeos, ele está mais ligado à educação básica, as coisas que, os cursinhos e tal, uma coisa mais da terra, né? Mais aqui do nosso usual mesmo, da vida. Sim. Então, são Sagitário é mais um mundo acadêmico, né? é mais esse mundo mais alto, né? Das preocupações abstratas da vida. Então, assim, aí que acontece nesse reino do conhecimento desses dois signos habitando. Eu gosto muito, Ed, de uma frase que eu li em algum momento da vida, que eu não sei de onde, não lembro a autoria, se souber, me conte, que eu adoro, e que hoje, pensando em Gêmeos Sagitário, eu lembrei dela, que diz assim, o espelho é a verdade é um grande espelho que caiu das mãos de Deus. Cada um recolheu um pequeno caco e briga entre si para provar que tem o espelho inteiro nas mãos. Oh, que lindo! É incrível isso, né? Então eu vejo isso muito como o Gêmeo Sagitário. O Sagitário é o cara que vai pegar o caco e vai achar que ele tem o espelho todo nas mãos. Porque o Sagitário muito forte, ele é muito dono da verdade, né? Enquanto que o Gêmeos, ele já está interessado em pegar o caquinho do outro, conhecer o caquinho do outro e ir montando. Eu acho que é um pouco por aí. Então, quando a gente tem o Sagitário muito forte, a gente tem que acionar os Gêmeos para trazer para a gente o mundo das ideias concretas. Então, assim, quem já tem quem tem uma entrada um pouco nesse mundo acadêmico, vai entender um pouco. Às vezes a gente vê, por exemplo, umas teses, uns trabalhos acadêmicos super, né, conceituados. Aí você vai ler uns títulos do tipo assim: a cor azul do arco-íris visto no Polo Norte em 1930 e suas implicações na camada de ozônio em 1000. Aí você fala, para que serve? Exatamente. Qual é a utilidade? Aonde que eu vou usar no dia a dia, né? Como, né? Tá, você chegou lá no espectro de luz azul desse arco-íris, porque em 1930 o Sol pegou um ângulo que refletiu. Tá, e o que você faz com isso, meu amigo? Como que a gente traz isso para a humanidade? Como que a gente beneficia as pessoas com esse conhecimento? Né? Que você investiu tanto tempo, você ficou tão mergulhado, e o que a gente faz com isso? Então, é um pouco isso que Sagitário tem que aprender de Gêmeos. Se você especializa demais um conhecimento, ele perde a praticidade. O que você faz com ele? Então, você tem que aprender, sim, a usar essa habilidade que você tem de mergulhar nesse conhecimento, mas também ancorar ele, né? Trazer ele não perder contato, não perder contato com a realidade, né? Isso, disseminar, né, o que você conhece. E por outro lado, se Gêmeos está muito forte no mapa, a gente precisa trazer o Sagitário, porque o Sagitário ajuda os Gêmeos a ter um pouco mais de foco nas coisas. Né? O Sagitário vai falar, Gêmeos, ok, a gente sabe que você tem 1000 interesses, mas agora a gente vai botar isso numa ordem de prioridade. O que é mais importante para você? Então a gente vai focar nisso e vai esquecer o resto. Isso é muito difícil para Gêmeos, porque o Gêmeos, quando ele tem que escolher, ele não escolhe entre duas coisas pensando assim, isto é melhor para mim e, portanto, eu me dedico. Ele escolhe falando, ai, perdi aquela, né? Exatamente. Ele pensa no que ele perdeu, né? Ele perde. A escolha para ele é perder algo, não é ganhar algo, né? Uma coisa que faz sentido e onde eu vou me dedicar. Perdi alguma coisa. Então, e o Sagitário ensina isso para Gêmeos, né? Meu amigo, você vai ter que fazer escolhas ao longo da vida. E você não pode se dispersar tanto. A gente tem que priorizar, tem que focar em uma coisa por vez, tem que acalmar o seu ritmo, né? Cortar um pouco essas asinhas nos pés, às vezes é importante. Então, esse é o grande aprendizado desse eixo do conhecimento. E o próximo, qual que é? O próximo, a gente vai para um eixo que eu acho que mesmo quem não entende nada de astrologia está vivenciando ele muito, já entendendo quem é ele, né? Que é o eixo Câncer-Capricórnio, que é o eixo da estrutura. Né? A gente tem ouvido falar tanto em Capricórnio nesses tempos, a grande conjunção,
a pandemia que veio nesse período, que, né? E tudo que a gente já falou, nem vamos entrar em detalhes aqui. Mas então o eixo da estrutura está comprometido. E eu acho que isso já está dado, né? A gente não precisa explicar muito. Então, vamos lá. O que é câncer, né? No eixo da estrutura, a gente tem... A estrutura é o quê? Algo que nos faz parar em pé, né? E o que nos deixa em pé? Capricórnio e Câncer. Câncer é a base dessa estrutura. E a base é sempre emocional, né? A base é sempre a raiz, é o que me nutre. Então, tem a ver com as minhas emoções, com o que faz sentido profundo para mim. Tem a ver com as minhas memórias, com o que eu tenho de substrato que me fez ser quem eu sou, que me fez reagir ao mundo como eu reajo. É a minha origem, né? Então, câncer tem a ver com a família, tem a ver com o lar, tem a ver com a casa, tem a ver com tudo aquilo que me nutre, né? O próprio símbolo de câncer, eu brinco que ele é tipo um abracinho, porque ele é algo assim, né? Ele é muito ele é um fofo. abracinho, ele já é o conforto que a gente quer, ele é toda essa base emocional. Então, aqui a gente tem a base emocional no nosso eixo da estrutura e a gente precisa muito dessas raízes fortes para a gente crescer e para a gente chegar a Capricórnio, que está na outra polaridade. Então, enquanto o Câncer está aqui dentro de casa, cuidando das suas bases, o Capricórnio está no mundão, né? E o Capricórnio, ele é a realidade funcionando e ele é duro, a realidade não é fácil. Então, ele é um signo duro, resiliente, resistente, disciplinado pra caramba. Da meta, ele cumpre, né? O Capricórnio é a cabra, né, gente? A cabra, ela vai subir a montanha para chegar no topo. Então, faça chuva, faça sol, vento, o que aconteça, eu continuo com a minha meta. E ele chega no topo, né? Ele chega. Então, o Capricórnio, ele é todo esse simbolismo do trabalho, da resiliência, do lugar que eu quero atingir. E para o Capricórnio, atingir um lugar de sucesso é muito importante, né? Ele simboliza a conquista do meu lugar social, é o meu lugar ao mundo, meu lugar ao sol. Aqui eu brilho, me vejam, eu sou poderoso, eu atingi um lugar. Então, essa coisa do social muito bem colocado, muito firme, é importante para o Capricórnio, né? Então, aqui a gente tem o mundão e o Câncer. Então, a pandemia está sendo, eu acho que um ponto já muito pensado por todos nós, porque só com ela a gente já sabe dizer se quem está mais forte no nosso mapa é Câncer ou Capricórnio, né? Exatamente. Porque se Câncer é muito, muito forte no mapa, Câncer tem que aprender com Capricórnio que, às vezes, a gente não pode se deixar levar tanto pelas emoções. A gente tem que botar barreiras aí, né? E a gente tem que ser mais prático na vida, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que ir para o mundo, dar a cara para bater. Porque o Câncer tem essa dificuldade de dar a cara, né? O Câncer é o caranguejo, né? O caranguejo, ele corre de ladinho já para não ter que enfrentar a vida, né? Então, se eu posso fugir, por que não dar uma corridinha para cá, né? Exatamente. Se lá me ameaça, por que não fazer entrar aqui na terrinha? Um buraquinho, né? Vou fazer um buraquinho, vou dar uma esperada. Então, o Câncer, ele não é muito esse cara que vai para a vida e pega ela nas mãos. E o Capricórnio ensina isso para Câncer, que ok você ter um viés emocional, mas a gente tem que trazer a vida para gente, né? Mas o Capricórnio também tem que aprender, né? Tem que aprender. Capricórnio muito forte tem que lembrar o porquê que ele começa as coisas. O Capricórnio tem que lembrar de nutrir as suas raízes. O Capricórnio é muito duro, né, Ed? Então, assim, o Capricórnio tem que lembrar de voltar para casa, né? Sim. E o Capricórnio é aquele cara que trabalha até de madrugada e quando volta o filho tá dormindo, a mulher já tá dormindo e ele não, né? E o ambiente corporativo fica muito forte. Isso no sentido prático e no simbólico também. Então, é aquilo que o status e a vida lá fora me interessam. Ele não pode esquecer o porquê que ele está tendo esse objetivo. Porque tem um porquê lá atrás, né? Tem, a gente vê no livro do Gregório, que é o que a gente vai indicar até, que o Capricórnio, ele é formado por um pouquinho de água. E o Capricórnio esquece que ele tem esse pouquinho de água. A gente fala que é o rabo de peixe do Capricórnio. Ele esquece que ele tem. Então, quando ele começa a subir o morro, ele vai embora e ele esquece o motivo emocional que está levando ele para aquilo. Então, olhar para os seus motivos emocionais.
E lembrar... Literalmente olhar pro rabo, né? Olha pro seu próprio rabo, meu filho. Sim, Dani, a Dani tá falando aqui, mas ele cuida, Verdade. né, Ele Gi? Ele cuida, é cuida. O verdade. Capricórnio também é muito cuidador. É o cuidador Sim, prático, né? Enquanto o sim, Câncer tem todo esse cuidado emotivo, sim, emocional da empatia, sim. o Capricórnio ele é do lado duro e prático. Ele é o Hum, professor, né? Ele é o pai rígido. Então ele tem que aprender a abrir essas comportas emocionais na vida. sim, sim. Aí a gente vai para o quinto eixo. Por quinto, isso. O quinto eixo é o Ó, eixo do só para você ter uma ideia, noção, faltam 15 minutos, tá? Ah, tá A gente tranquilo. tem Só tem 15 mais dois minutos, eixos tá? para a gente falar, e daí Tá a gente bom, vai vendo se alguém quer perguntar alguma coisa aqui. tá bom. Então, o quinto eixo é o eixo que Uhum, tem Leão em uhum. uma das polaridades e Sim, Aquário na outra. Então, é o eixo da individualidade. E aí a gente sim. pergunta, como está a nossa individualidade, né? Será que ela está bem equilibrada? Uhum, O uhum. leão, gente, é o queridinho do sol, né? Ele é apenas regido pelo sol. Então, Só assim, isso. só isso, básico, acabou. Próximo eixo. Não é à toa que ele não quer sair do palco, né? Ele é regido pelo centro do nosso sistema solar. Por que será que ele quer Sim, ser o centro do mundo? Ele tem imagina. razão, gente. Vamos ter que, né? Dani, Com você que aquela juba. a Dani que adora falar mal de leonino, né, Dani? A gente vai ter que dar o braço a torcer que eles têm esse potencial. Não tem como brigar com eles. Regido por sol, a juba exuberante. Então, o Sim. leão é o ego. O leão, ele acredita no potencial dele de tal forma que nem Uhum. passa pela cabeça dele questionar que pode ter algo de errado com o brilho dele, né? Então, Nossa, ele ele fica vai para a indignado se vida. for ao contrário. Jamais, olha minha juba. Uhum. Então, o leão ele confia super na marca dele, no brilho dele, no poder dele, porque ele tem, gente. Vamos ficar com inveja, vamos, né? Beijinho no ombro, recalque. O leão é leão, não tem o que fazer. Sim. Ele é o brilho mesmo, ele é o centro. Ele tem a autoestima muito bem colocada. Ele sabe do que ele é capaz, ele sabe do potencial dele. E ele tem um potencial criativo impressionante. Ele é um Muito super criativo. criativo, ele é criador, né? Ele bota as ideias dele para a vida. Ele tem Sim. isso, muito nato, é ele funcionando. E além disso, ele tem esse lado leve, bacana, que é a criança interior, né? É a Uhum. festa, é a alegria. O leão sabe o que ele gosta de fazer e ele se joga nos momentos de lazer, ele contagia as pessoas com quem ele Sim. tá. Então é alegria pura. Ó, minha amiga Uhum. Simone Leonina, que tá aqui assistindo a gente, tem a juba do leão, os cabelos vermelhos, assim, que dá vontade de Olha. cortar e colocar na gente. Então, o leão é isso, o leão é incinerante, né? De alegria, de Uhum. entusiasmo. Por outro lado, o aquário, que é a outra polaridade, Sim, ele sai do ego e vem para o coletivo, né? Então, é sim. o outro lado da individualidade. Aqui sou eu, aqui somos nós. Então, o Nós, aquário, o grupo, né? nós somos um grupo. Então, você é um ego, você é um ego, você é um ego. A gente pega todos esses egos e forma uma coisa maior. Né? Os Sim. nossos egos estão colocados numa rede coletiva. Não somos Uhum. egos. Nós somos parte de uma coisa Sim. maior. Nós Que, somos uma aliás, é o rede, espírito da época, né? É o para onde a né? gente está seguindo, A né? gente está migrando para a era de aquário, né? Que é Sim, essa esfera do coletivo, do social, sim, essa sim. coisa de dizer, ok, Leão, você é lindo, maravilhoso, porém aqui a gente está preocupado com um bem maior, né? Exatamente. A gente tem que olhar porque é melhor para todo mundo. Sim, Você porque não é sem igual. O leão sozinho não vai fazer nada, né? Se não tiver a Exato. plateia. A gente precisa olhar para isso que é do bem maior, né? O nós, a Sim, esfera coletiva. Então, o sim, aquário tem muito isso dos sonhos, das ideologias, tudo isso que alimenta um lugar maior. Então, ele é preocupado sim. com esses conceitos de igualdade, fraternidade, né? Toda essa coisa que beneficia mais gente, não Sim. apenas ele. Então, por Uhum, isso, o aquário, ele funciona muito em grupo. É por isso que o uhum. aquário rege a coisa dos amigos, dos parceiros de ideais, dos grupos de estudos, de todo aquele agrupamento, Cidadania, né?
sociedade. cidadania, sociedade, tudo aquilo que congrega a gente em nome de algo em comum, né? Um compartilhamento comum. Sim. Então, assim, se Leão está muito forte no mapa, a gente tem que aprender com Aquário a desfocar do umbigo, né? Então, o Leão, ele vai ter muito sempre essa potência criativa, essa liderança muito forte, que já nasce com ele. Então, o convite é que ele aplique isso numa causa maior. É que ele leve toda essa coisa da liderança criativa, toda essa coisa da potência que ele tem, para liderar causas maiores. Que ele leve a criatividade dele para ajudar os grupos, para encorajar as pessoas, porque ele tem muito forte isso. Ele encoraja, ele divide, né, esse brilho. Isso é fácil para ele. Ele contagia os lugares. Então é isso. E ver as pessoas como parceiras, como uma equipe. E não como uma plateia que está ali para reverenciar e aplaudir o brilho dele. Né? Então, esse é o aprendizado maior. E quando o Aquário está muito forte no mapa, ele precisa aprender que cuidar da expressão pessoal dele é tão importante quanto fazer parte do grupo. Não pode se perder no grupo, né? Se anular, né? Porque é aquilo que a gente vê tanto, né, Ed? Que às vezes a pessoa no grupo, ela tem voz, até do lado ruim, né? De afrontar, de provocar. E quando você pega a pessoa sozinha, aquilo já não existe mais, porque ela fala com a voz do grupo. A voz dela, cadê? Né? Então, é fomentar esse lugar, né? Do andar sozinho, do confiar em si, de ter a sua voz desprendida da voz do grupo, né? Quem é você sem o grupo? O que você gosta de fazer? Quando o Aquário é muito forte no mapa de alguém, Ed, não sei se você já viveu essa experiência de leitura. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade de identificar o que ela gosta de fazer. Tipo, qual é o seu lazer? O que te faz feliz? O que desperta a sua criança interior? Tem dificuldade de achar essas respostas, porque ela está tão condicionada a essa esfera do nós e do coletivo e de se misturar com amigos e com gente, que ela sozinha meio que perde a conexão. É verdade, é verdade. Então é encontrar 3 minutinhos para a gente fechar com o último. Tá, então vamos para o último Você consegue? Vamos lá, vamos tentar. Virgem Não, eu tô falando 3 minutos, porque daí a gente pode fazer a despedida, tudo, tá? Não é 3 para tudo, é 8 na realidade para tudo. Ufa, aumentamos. Olha o Ed, gente, muito virginiano esse cara. Roubando meus minutos, eu não deixo. Minha lua tá aqui contando, não vem não. Mas, enfim, vamos para o último eixo. O último eixo é o eixo do serviço. É o eixo de Virgem e Peixes, né? Então, assim, o que é o é o nosso, amor. Amor. É o nosso. É o melhor. Você quer roubar meus minutos, Ed. A gente vai conversar um pouquinho depois. Mas, enfim... Como que a gente vê o Virgem, né? Os dois são vítimas de bullying, o Virgem e o Peixe. Estamos aqui para defender a causa deles, né? Exatamente. O chatão do zodíaco. Porque é aquele cara que tem aquele olhar crítico, que sempre está faltando, que é super detalhista, super cri-cri, bota defeito em tudo. Mas isso, gente, agora vamos advogar em causa própria. Por favor. Ele quer aprimorar as coisas. Ele está preocupado apenas com a perfeição. Exato, só isso. Tão simples. Como que você não vejo por que esse bullying. Não entendo por quê. É tão fácil ter a perfeição. Então, ele quer sempre aprimorar, arrumar, limpar, descartar. Ele está sempre olhando, ele está sempre ali com o olhar crítico mesmo, porque ele está trabalhando, ele quer que as coisas saiam da melhor maneira, ele quer otimizar tempo, que nem o Ed me roubando os minutos, ele quer otimizar tudo que ele faz, entendeu? Ele está ali na marcação porque ele quer que tudo seja perfeito. E por outro lado, lá na outra polaridade, está Peixes. E Peixes é o desorganizador da vida. Peixes é o lugar do caos, da bagunça, da desordem. Então, assim, o Peixes, ele não vai se guiar pelas planilhas de Virgem, né? O Peixes, ele se guia por todo esse lugar da espiritualidade, da intuição, do sonho. Sai voando. O mundo do intangível, né? O Peixe, para ele saber se ele vai sair de casaco lá fora, ele não vai olhar o noticiário de Virgem.
Ele vai olhar a borra Imagina. de café de manhã, quando eu tomar, deixa eu olhar. Acho que eu vou de casaco. Ó o Que bullying. exagero, não é? Mentira que é assim. Ó o bullying. É, mas é o bullying comigo mesma, ó, tá tudo É, eu certo. sei. Então, o Peixes é todo esse lugar do sentimento, do altruísmo, né? Então, assim, Tuca, jamais falarei mal da sua planilha. Ainda mais em público, jamais. Então, assim, o Virgem, quando ele é muito forte no mapa, ele tem que aprender com Peixes a ser menos detalhista, né? Ele tem que aprender a lidar um pouco com o caos e saber que do Sim. caos a gente tira uma nova ordem, né? Uhum, Porque a ordem uhum. não é sempre tão planejadinha. E Sim. aprender também, né, de que o virgem ele fica tão preso no detalhe, que eu fico imaginando o virginiano ali apertando um parafuso, e ele tá tão no detalhe do parafuso que ele já não sabe se o parafuso é do relógio, se é do micro-ondas, se é Sim. do computador, o que que é, porque ele perde a visão do macro, de tanto que ele tá Perde do macro, enfiado no exatamente. detalhe. Então, Uhum. assim, aprender que ele não controla tudo, de que sair do detalhe e abrir, né, ele não tem nada a perder, ele precisa fazer isso de vez em quando. Ao Ó, mesmo Dani. tempo em que Peixes, quando ele é muito forte no mapa, Peixes tem que aprender com Virgem a colocar um pouquinho mais de pé no chão, né? A ter um pouquinho mais Sim. de praticidade, de organização, a usar uma agendinha, né, A Pisciano? Porque senão você vai... concretizar os sonhos dele, né? Porque às vezes É, fica viajando, viajando e não concretiza, né? total, ele fica muito no mundo de Bob. Então, é trazer um pouco da realidade para funcionar, né? Ter mais É senso verdade. da realidade, ter mais atenção, sair um pouco dessas confusões. Ele é muito avoado. Então, assim, aprender que uma agenda é, assim, item de segurança para o Peixes. Senão ele vai esquecer que ele tem dentista amanhã, que ele marcou um Exatamente. encontro com um amigo. Ele vai Pois esquecer. é. E aí, Ed, eu juro que eu tô terminando. Mas hoje, Aham, quando a gente conversou mais cedo, eu falei, tô deitada no sofá lendo. Estava aham, aham. lendo Clarice Lispector. E eu estava lendo, e eu li uma crônica que Hum. tem tudo a ver com Peixes Virgem. Foi a última coisa que eu li. Eu falei, eu vou ler esse trecho só para fechar. Leia, por Então, favor, que olha eu que quero ouvir. legal. É uma crônica chamada Ideal Burguês. Vou ler só o Tá. comecinho. É assim, ó. Como é que uma pessoa desordenada se transforma em ordenada? Meus papéis estão em desordem, minhas gavetas por arrumar. Isso não teria importância maior, creio, se eu tivesse ordem interior. Mas as pessoas que se preocupam demais com a ordem externa é porque internamente estão em desordem e precisam de um contraponto que lhes sirva de segurança. Ai, Genial. adorei. Clarice Tudo a ver. Lispector fechando a nossa leitura aqui. Perfeito, perfeito. Olha, na verdade a gente tem 3 minutos, na verdade 2, porque assim, se eu não encerrar antes do final, a Ele gente cai, né? cai, eu não consigo salvar, né? Tá, não, Então, legal. fala da tua dica do dia, que é o livro, né, que você quer indicar. Tá, o livro é esse, gente. As meninas vão passar aí para vocês o nome direitinho. Astrologia. Astrologia, Constelação de Forças Dinâmicas, do Gregório Pereira de Queiroz. Então, ele é um livro que ele fala... Aline, eu sou mais virginiana mesmo que pisciana. E ele fala de cada signo de um jeito maravilhoso, muito didático, profundo, e que traz isso mesmo para a gente de forma muito legal, muito próxima e gostosa de conhecer. Então, para quem está interessado em saber um pouco mais dos arquétipos dos signos, essa é a dica hoje. Perfeito. Gente, eu tenho que encerrar para eu poder salvar o vídeo e a gente não perder essa maravilha que foi hoje, Gi. Obrigada, querida. Esse é querida. apenas o primeiro de muitos, com certeza. Nem vou contar para o qual ele me convidou. Vou deixar ele falar. A gente vai conversar sobre isso. Obrigado, gente. Obrigado para todo mundo. Um beijo, Gi, beijão, muito obrigado. Obrigada, e a gente se fala na próxima semana. Boa, tchau. a gente fala. Beijão. Tchau, 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 tchau.